Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como instalar o Ubuntu 14.04 da maneira que eu considero a correta, que é separando o sistema operacional dos arquivos dos usuários, isso dividindo o disco em duas partições separadas. Eu vou executar todos os procedimentos em uma máquina virtual. Se você quiser, você pode também testar o sistema em máquina virtual ou fazer diretamente no seu computador. Lembrando só, o procedimento que eu vou mostrar aqui, ele é para apagar tudo que você tem no disco e fazer uma instalação zerada do Ubuntu. Se você já tem sistema operacional no seu PC e você quiser reinstalar, por exemplo, uma nova versão ou até fazer um dual boot, eu vou fazer outros vídeos ensinando. Esse procedimento aqui é para quem está instalando a primeira vez o sistema num disco zerado ou para quem quer apagar tudo que tem no HD e instalar o Ubuntu no lugar do sistema que você tem agora. Bom, você vai precisar então do DVD de instalação do Ubuntu 14.04. Se você não sabe como baixar ou onde baixar, tem um artigo sobre isso no nosso site. E na sequência, tudo que você precisa é inicializar o seu computador ou a sua máquina virtual, normalmente. E você precisa entrar no setup, na BIOS do seu computador. Você vai precisar configurar a seção de boot para que o primeiro dispositivo de boot seja o teu drive de DVD ou de CD. E o segundo deles, então, vai ficar como sendo o meu HD. Você pode também dar boot em um pendrive, por exemplo, com o Ubuntu já pré-configurado nesse pendrive, mas isso é uma questão que a gente não vai abordar aqui agora. Configurou o setup da máquina para dar boot a partir do drive de DVD. Insere o DVD de instalação do Ubuntu no seu drive de DVD, salva as alterações e reinicia o seu computador normalmente. Ao reiniciar a sua máquina, você vai notar que já vai estar sendo carregada a instalação, a interface do Ubuntu. Basta você aguardar até que tudo seja concluído, até que a primeira interação do usuário precise ser feita. Quando chegar nessa tela que você está vendo agora, você vai procurar então o seu idioma, no meu caso, português do Brasil, e você vai escolher a opção instalar o Ubuntu. Se você quiser rodar o Ubuntu a partir do Live CD, no caso, direto pelo DVD de instalação, sem a necessidade de instalar, é só você clicar em experimentar o Ubuntu. No nosso caso, então, instalar. Na próxima tela, ele vai dar os requisitos básicos, que é ter pelo menos 6.4 GB de espaço livre e estar conectado à internet. Essa segunda questão aqui ela é opcional. Se você não estiver conectado à internet, ele vai fazer a instalação normalmente também, não vai ter problema algum. Você pode também escolher se você quer já baixar as atualizações enquanto você faz a instalação e se você quer instalar os programas de terceiros. No caso, para executar MP3, arquivos de vídeo e assim por diante. Se você está instalando na sua máquina para uso do sistema, eu aconselho marcar essas duas opções. No meu caso, como é só uma demonstração, eu vou deixar desmarcado para a instalação não demorar tanto. Depois, clica em continuar. Na próxima tela vão ser apresentadas as opções para você escolher o tipo de instalação. Você pode apagar e usar o disco inteiro para instalar o Ubuntu ou então escolher entre a opção avançada, que é a que a gente vai utilizar. Essa opção avançada aqui é para você criar o particionamento do teu disco da maneira que você quiser e não simplesmente deixar o instalador fazer isso automaticamente. Marque então a opção avançada, clique em continuar. Na próxima tela serão mostrados os discos, os HDs que você tem na sua máquina. No meu caso, como eu estou fazendo numa máquina virtual, eu tenho um disco virtual aqui de apenas 20 GB. Mas se você estiver fazendo no seu computador, você vai ter o seu HD de 500, de 1 TB, enfim, você vai ter aí o disco rígido que você usa na sua máquina. Se você já tiver uma tabela de partições, ele não vai estar aparecendo assim, ele vai estar aparecendo várias partições aqui. Neste caso, você deve então remover todas essas partições, excluir todas elas, selecionando e clicando no botão de menos aqui embaixo para depois seguir o procedimento como eu vou mostrar aqui. Ou então, se você já sabe como fazer uma reinstalação, você pode também adaptar esse procedimento. No nosso caso, é um disco vazio, como se fosse um computador novo, então eu vou clicar em Nova Tabela de Partição. Vai aparecer um aviso, eu vou clicar em continuar e ele vai criar uma nova tabela de partição e vai aparecer aqui, ó, espaço livre e vai aparecer o tamanho total do seu disco. Agora o que eu vou fazer? Dividir esse espaço em duas partições diferentes. Uma delas onde eu vou instalar o sistema e a outra onde eu vou armazenar os meus arquivos pessoais. Então eu vou selecionar o espaço livre, eu vou clicar no botão de mais aqui embaixo. E ele vai aparecer aqui para eu informar o tamanho da partição que eu quero criar. Se você está instalando no seu disco, no seu HD, eu aconselho que você crie uma partição aí de 30 a 50 GB, por exemplo, para a instalação do sistema operacional.
Esse espaço vai ser suficiente para você instalar seus aplicativos, alguns jogos, então para a maioria dos usuários 50 GB dá suficiente para instalar o sistema operacional, mas você pode personalizar isso de acordo com a sua necessidade. No meu caso, como eu tenho apenas 20, eu vou criar 15 para instalar o sistema e vou deixar o restante para os arquivos pessoais. Quando você souber o tamanho da partição que você quer criar, você vai fazer o número de gigas que você quer vezes 1024, porque a gente precisa informar o tamanho em mega. No meu caso, eu quero uma partição de 15 GB, então eu vou ter que fazer 15 vezes 1024, que vai dar 15.360. Então eu vou informar esse valor aqui, 15.360. Se você vai fazer uma partição de 50 GB, por exemplo, então você vai ter que pegar os 50 vezes 1024 e você vai precisar informar 51.200 MB. Esse vai ser o tamanho da sua partição. Sempre assim, o número de GB vezes 1024. Você deixa marcado então que é uma partição primária, que ela é para ser no início do disco. O sistema de arquivos aqui vai ser o ext4 e o ponto de montagem dessa partição aqui vai ser a barra. Por que barra? Porque é onde o sistema é instalado no caso do Ubuntu. Feito isso, você dá um OK e você pode notar que ele vai criar uma partição e vai ficar automaticamente marcado aqui o formatar, porque é uma partição nova, então é obrigatória a formatação. Criada a primeira partição, vai sobrar o espaço livre, que é o restante do seu disco. Nesse caso, a gente precisa criar uma outra partição para armazenar os nossos arquivos. Seleciona o espaço livre, clica no botãozinho de mais, deixa o tamanho total aqui, no nosso caso vai ser 6.115, mas vai ser o restante do seu disco, no seu caso. Você pode marcar essa partição como primária, ela vai ser no fim do disco. O sistema de arquivos novamente vai ser o ext4 e o ponto de montagem aqui vai ser o /home. Por que /home? Que é a partição dos usuários, é onde ficam salvos os perfis de usuários do Ubuntu. Escolheu tudo isso aqui, dá um OK também, você vai ver que ele vai criar a próxima partição, também vai ficar marcado aqui o formatar. Só conferindo então, primeira partição, tipo ext4 para ambas as partições, ponto de montagem da primeira é uma barra que vai ser a partição do teu sistema. A segunda delas, /home, que vai ser o perfil do usuário. Feito isso aqui, você seleciona o disco, nesse caso aqui ele já selecionou automaticamente, e clica em instalar agora para começar a instalação do sistema. Ele vai dar um aviso para você dizendo que você não escolheu uma área de troca, uma memória virtual para o teu sistema. Atualmente, essa memória virtual é totalmente dispensável, porque a grande maioria das máquinas tem 3, 4, 6, 8 GB de memória RAM. Isso era interessante quando a gente tinha máquinas com 512 MB, com 1 GB de memória. Hoje é totalmente dispensável. Então, por isso que eu nem falei de como fazer uma partição para a área de troca, porque eu considero ela totalmente dispensável nos dias de hoje. Nesse caso, então, eu vou dar um continuar para continuar sem a partição de swap. Basta você aguardar um pouquinho até que ele faça todas as alterações que precisam ser feitas e, na sequência, você pode começar a escolher as opções da instalação. A primeira delas é o fuso horário, você vai escolher então em que lugar você está, você pode clicar no mapa para isso, mas aqui ele já trouxe automaticamente o fuso horário correto, no meu caso, São Paulo. Vou dar um continuar. Depois você vai escolher então o layout de teclado na próxima tela. Você vai clicar aqui, digite aqui para testar o teclado. E você digita aí um C cedilha, você digita um caractere acentuado, você faz testes com C cedilha e acentuação para ver se o teu teclado está correto. Se não estiver correto, você deve escolher uma outra opção aqui na lateral para então pegar o teclado correto para o seu computador. Existem, por exemplo, notebooks que vêm importados del Paraguai que têm teclados internacionais. Então você vai ter que escolher aqui em inglês, você vai ter que escolher o layout correto. Para isso, sempre digita para ver se as teclas estão de acordo com o que elas estão indicando. Escolhido o modelo padrão, nesse meu caso aqui ele já é o correto, você clica em continuar. Na próxima tela você vai precisar colocar alguns dados pessoais. Vou informar aqui o meu nome. Você vai colocar o nome do computador, nesse caso eu vou chamar de VM-Ubuntu, o nome de usuário, nesse caso vou deixar meu nome, e você precisa escolher uma senha. Nesse caso aqui eu vou escolher uma senha bem básica, só para a gente fazer aqui o nosso teste. Depois clica em continuar e a partir de agora é tudo por conta do instalador. Para você, agora só resta esperar. Então, se você quiser pegar lá um copo de suco, um café, esperar um pouquinho, vai demorar alguns minutos aqui. E se você estiver conectado à internet, dependendo da sua velocidade de conexão, pode demorar mais ou menos tempo, porque algumas atualizações são baixadas durante esse processo.
Por hora, senta aí bem tranquilo, pega teu suco, pega teu café e aguarda a instalação ser concluída. Depois que todo o processo de instalação estiver concluído, provavelmente você já terminou o seu café ou seu suco e você vai estar vendo uma tela exatamente igual a essa, dizendo que a instalação foi concluída e que você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai clicar em reiniciar agora, você vai aguardar até que o seu drive de DVD seja ejetado, você remove o DVD de instalação do Ubuntu e você inicia a máquina normalmente. E é o que eu vou fazer agora também. Já removi o meu DVD de instalação, já estou reiniciando aqui a minha máquina virtual e agora, ao invés de carregar o que foi carregado antes através do DVD, a gente vai carregar o sistema que nós acabamos de instalar no nosso computador. No caso aqui, as telas que você vai ver podem ser bem diferentes do meu caso se você instalou no computador, porque aqui eu estou usando máquina virtual, então o procedimento varia um pouco na hora da inicialização. Mas a partir dessa tela do carregamento do Ubuntu, tudo fica exatamente igual. A primeira inicialização, como de praxe em qualquer sistema operacional, demora um pouquinho mais do que as outras, mas isso é básico e você já deve estar acostumado com isso também. Na tela de login, então, vai aparecer o seu nome de usuário e você vai ter que informar a sua senha para iniciar o computador. Feito o login, você vai ser direcionado para a sua área de trabalho, para o seu perfil de usuário dentro do sistema e a partir de agora é só alegria. Todos os procedimentos daqui para frente são relativos a cada usuário, então instalação de aplicativos, talvez drivers aí de placa de vídeo se for necessário, placas de rede Wi-Fi e assim sucessivamente. Mas o processo de instalação do sistema operacional acaba de ser concluído com sucesso. Encerramos assim então mais uma aula. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, aí na tela você está vendo os endereços por onde você pode nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!